uma das grandes coisas, sobretudo, que eu falo é a tal da unidade da personalidade, ou seja, o teu roteirista da tua cabeça, né? O que pensa a tua vida, as ideias, com o crítico da tua vida, que olha para o teu passado, também avalia a tua vida, e o personagem, porque o roteirista tem que dar um roteiro para o personagem encarnar no mundo e viver no palco, né? Eles têm que ter uma unidade. Vocês brigam por isso aqui, pô. O que é um concurseiro, se não um cara que já tem na cabeça dele um roteiro? Eu vou ser da Marinha. Ele tem um roteiro. O que falta para ele? Dar esse roteiro para o personagem dele, e o personagem lê o roteiro e fala assim, como é que eu ponho isso em prática? Vocês fazem essa mediação. Essa mediação não é fácil, mas é uma mediação que une completamente a filosofia com a vida real. Que isso acontece na parada mais banal que a gente fizer. Cara, eu estou com vontade de tomar café. Pô, eu estou cansado fazendo minhas questões, estudando para o concurso, e eu preciso estudar mais. Eu falei, cara, vou tomar um café. Você vê, isso é vida filosófica, né? O cara está tentando resolver problemas mentais. Porra, eu acho que um café me ajuda a ter energia. Só que se eu tomar café, eu já sei, pela minha experiência de vida, aí a materialidade da lógica, né? Pela minha experiência de vida, eu já sei que eu vou ter um pouco mais de energia agora, mas amanhã eu vou acordar destruído, porque eu vou usar energia demais. Tal. Aí o cara, não, eu vou sim, vou comprar café. Ele tomou a decisão mental. Agora, ele tem que saber como ele prepara o mundo para receber o roteiro da sua mente. Que é o que na prática? Eu vou sair de casa, vou no mercado, vou pegar o dinheiro, pagar o café no caixa. Ele está encarnando a filosofia. Essa ação humana começou como filosófica e ela só dá unidade à personalidade dele se esse crítico que faz os juízos da vida dele, esse roteirista e esse personagem forem um só. Então vocês veem, né? O que a galera chama de procrastinar, que é um termo usadíssimo nesse nosso meio de concurso, né? de coaching, de performance, né? Cras, em latim, significa amanhã, né? Tanto é que eu nasci no dia de Santo Expedito, 19 de abril. Santo Expedito, ele finca uma lança ou uma adaga num monstrinho que simboliza o demônio, né? Ele finca uma adaga e o urubu lá, o demôniozinho, está escrito cras na boca dele, em latim, e na bandeira que está em cima está escrito ode. Em latim, hoje a gente fala ode ou nunc, né? São as duas palavras em latim que falam sobre o hoje. O que ele faz ali? O demônio ficava assim falando para ele, se converte amanhã, faz isso amanhã, deixa para melhorar depois, hoje aproveita, pô, aproveita hoje, amanhã tu faz isso. Então, esse cras que é amanhã, né, vem o procrastinar, vem daí. Ele vem de você deixar para daqui a pouco o que vai fazer a unidade da tua personalidade agora, porque tu tem um roteiro que é passar para a Marinha. Só que eu estou deixando esse cras. Aí você, com a sua vontade, finca a espada e fala assim, não é agora, é hoje. Isso é a filosofia real. É uma mente que consegue ser encarnada no mundo e dar aquela sensação do final do dia de tu falar assim, porra, eu queria ter sido essa pessoa e eu fui. Isso é a gente chama isso na Marinha de sensação do dever cumprido. Ou aquele dia, porra, eu lembro até hoje o primeiro dia pós-concurso do Colégio Naval, que minha foto estava no outdoor, na rua, no Jornal dos Esportes lá, primeiro lugar do Brasil, eu andava na rua. Eu faço até brincadeira, o pessoal, às vezes nas missões do Comanf, né, tem umas músicas lá, e tem uma música que é muito dessa de tu andar, de um filme antigo, Cantando na Chuva, que é Raindrop Falling on My... Tipo, que tu anda quase flutuando, assim, sabe? Meio que dança. Eu lembro do meu primeiro dia andando pós-concurso na rua, assim, né? O que é aquela sensação, assim, de eu fui quem eu deveria ter sido? Essa é a grande sensação do homem. Eu realizei o que eu deveria ter realizado. Obviamente, dura um dia, né? No dia seguinte, tu já tem outro roteiro, um roteiro novo. Pô, agora eu quero conquistar aquela mulher. Pô, agora eu quero ganhar mais dinheiro. Pô, agora eu quero fazer um podcast. Pô, agora eu quero... Né? As nossas alegrias dessa vida, elas duram até ser realizada. Um sonho realizado é um sonho morto, né? Eu queria ficar rico, fiquei. Pô, e aí?
Eu falo isso para vocês porque eu trato muita gente assim, né? Riquíssima e às vezes não sei o que lá e tal, com depressão, que é uma pessoa sem roteiro, sem esperança, né? Sem pressão para realizar a vida. Então, vocês veem, né? Eu fico o tempo todo tentando falar da filosofia no nosso dia a dia, na coisa mais comum, porque ela se realiza assim, pô. O cara que está precisando de ajuda, ele está precisando de ajuda em algum desses pontos da vida humana. Pô, será que ele está precisando de ajuda para fazer o roteiro? Será que ele está precisando de ajuda para fazer com que o roteiro comece a se encarnar no mundo real? Ou será que ele está precisando de ajuda para fortalecer o personagem? Vocês percebem que é como se fossem 3 pessoas que têm vidas diferentes, né? Então tem um cara que tem um roteiro perfeito, que a gente chama de sonhador, mas que quando ele vai realizar não sai nada. Aí eu chamo de um roteirista perfeito com um personagem fraco. Aí tu tem que ajudar esse cara com o personagem fraco. Como é que se ajuda com o personagem do palco? Se ajuda com meia dúzia de exercícios desses aí de coaching. Café sem açúcar, acordar cedo, banho gelado. Essas coisas vão tornando a vontade assim. Como é que eu me preparava para o Comanf? Eu falei, cara, eu tinha que levar 7 quilos na carcaça lá com um fuzil flutuando dentro da água durante não sei quanto tempo. No começo eu não conseguia flutuar nem eu, só eu, sem nada. Aí eu falei, cara, eu consigo quanto? 10 minutos. Aí eu ficava 10. Ou seja, tá vendo? O cara tá entrando na academia, tá vendo o cara fortão pegando 50 quilos de cada lado de um supino, chega lá, caraca, que maneiro, vou fazer, porque a mulherada tá olhando para ele. Chega lá, meu amigo, tu não levanta nem a barra pura. Eu falo, personagem e roteirista são pessoas diferentes. Isso é uma ruptura da personalidade humana. Eu tô ferrado se eu chegar de noite assim. Porra, eu não consigo ser quem eu quero ser. Isso é um dos maiores sofrimentos humanos, né? Existem várias pesquisas, sobretudo dessas instituições que têm vocação para tratar com morte, tipo a oncologia de um hospital, né, que trata com gente a oncologia de câncer, alguns lugares já mais terminais, né? Tipo um INCA desses da vida, né? E aí você pergunta lá para as pessoas assim, pô, e aí, se pudesse mudar alguma coisa diferente, o que ela vai ver? Ela vai ver sempre a diferença entre o roteirista e o personagem. Eu pensei em fazer isso e não executei. O arrependimento. Entende? Caramba, cara, muito interessante isso. Eu quero fazer filosofia agora. Aí você vê essas coisas aí. Isso aí foram coisas que eu fui bolando, essa coisa das 3 pessoas, né? O cara que toma o café, tomei um cafezinho no presente com o personagem aqui no palco. Aí virou passado, né? Virou passado. Quando vira passado, eu vou lá no passado e vou fazer juízos sobre a minha vida presente. Pô, o café é gostoso, o café é ruim. Se eu vejo que aquilo é bom, que aquilo é verdadeiro, eu quero jogar aquele passado para o meu futuro. Eu falei, pô, gostoso aquele café que eu provei lá no podcast. Pô, vou jogar ele para o roteiro da minha vida. Quando eu for no mercado, eu vou comprar aquele café. Então, parece que são 3 pessoas vivendo, né? Uma no presente, uma no passado, que já é filosofia, tá vendo? Porque é vida mental. E uma no futuro, que também é filosofia. A vida do roteirista, que está imaginando uma vida. A terra, a natureza desse cara, é a memória humana, que está lá no passado. A natureza do outro é o futuro, que é a terra da imaginação. Ele está imaginando uma vida. E a natureza desse outro cara, do personagem no mundo, é o cara que vai executar aquilo que ele achou bom e aquilo que ele planejou. Quando a gente consegue unir essas 3 pessoas, a gente tem a tal da unidade da personalidade, que são essas experiências que eu falei, né? Cara, porra, eu fui quem eu deveria ter sido. Isso aí é bom pra caramba, né? Isso é bom pra caramba. Quando a gente sai daqui e tu pensa assim, cara, eu fiz o podcast que eu queria ter feito. E em sentido contrário, essa sensação aí é a sensação que encarna o nome que a gente aprendeu a chamar de paz. Uma ausência de movimentos. É meio que contemplativo, sabe? Tu não tem desejo, porque ele está realizado, né? Tu só está contemplando que uma obra foi criada, uma obra completa. Porque o que é uma obra de teatro? É um roteirista, um personagem e uma plateia que assiste, um crítico, né? Entendeu? A vida humana, e a gente nunca encontrou uma forma melhor de expressar a vida humana do que o teatro, né? Por que será que é assim, né? Será que não é porque ele é a expressão da psique humana, da personalidade humana inteira? Então,
nesse sentido, a gente sente essa paz quando a gente une essas 3 pessoas e se tiver uma diferença entre elas, se eu chegar de noite e falar assim, putz, eu não fui paciente com meus filhos, a ausência de movimento, tem um espaço entre essas 3 pessoas, o nome desse espaço, né, se chama tristeza. É um vazio. Eu falo, cara, tem uma coisa aqui dentro. Isso gera várias consequências. Por quê? Porque quando a gente não é quem a gente deve ser, se aparecer uma personalidade forte perto da gente, ela arranca a gente da nossa vocação. Você olha assim, vocês não acham estranho que geral os jovens e geral tenha ido atrás de um Hitler? Por que será? Porque Hitler era uma personalidade extremamente forte. Pô. Olha para ele. Ele acreditava num mundo ariano, no império de 1000 anos. Ele acreditava nisso. Uma crença lá que ele fez no passado, olhando para a vida e para as coisas que ele leu e tal. E ele fez um roteiro para botar isso no mundo em prática. E ele executava isso dia após dia. E as pessoas que conviveram com Hitler falam isso dele, que ele era um cara extremamente disciplinado em tudo que ele planejava. Isso é uma unidade de personalidade, vocês percebem? Que é uma unidade. Ele falou, cara, aquele cara não desiste. Pô, que personalidade forte que ele tem. A personalidade como união dessas 3 pessoas. Quando aparece um cara desses e a gente não está realizando a nossa personalidade, esse cara começa a dominar a gente. Então vocês veem, hoje não é comum qualquer pessoa que trabalha mal, que não leva a sério o que faz, o que acontece com ela? Um cara na internet fala de um roteiro, ela larga tudo que ela faz e vai para o roteiro dele. Você vê quanta... Eu atendo uma porrada de gente em transição de carreira, pô. Entende? O pessoal sempre acha que eu, por exemplo... Pô, ou fica me incentivando, acha que eu estou fazendo transição de carreira, porque, pô... Eu falei, não, cara, a minha vida é essa, pô, de fuzileiro naval, e eu faço isso, e sempre fiz, eu não estou fazendo transição de carreira, pelo contrário, pô. É aqui que tudo está se materializando. Vocês percebem que toda a coisa que eu estou falando da filosofia é vida, tem materialidade.